Quem é viva sempre aparece, o que mais é possível. Muito boa noite, meus amores. Consegui um horário para bater um papo aqui com vocês, falar tudo sobre o que vocês desejam saber, sobre a minha história agora, né, na área aí de medicina. Pode fazer perguntas aqui que eu vou responder também, mas eu separei várias outras que vocês já me fizeram há muito tempo e eu não consegui, né, até agora, parar aqui pra ter esse papo com vocês. Oi, Fer, beijo! Tudo jóia, lindona? Sejam muito bem-vindos ao nosso papo. Eu, você e o universo e o que mais é possível. Quantas possibilidades nós podemos criar nesse mundo, quantas mágicas nós podemos criar, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu tô muito velha, ou, né, blá, blá, blá. Verdade? Quantas desculpas ainda você vai ficar inventando para realmente fazer o que você deseja fazer, para alcançar o que você deseja alcançar? Verdade? Quantas desculpas mais você vai inventar para não alcançar o seu sonho? Sem esforço, sem uma ação, sem um primeiro passo, não existe resultados, né? Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre como que foi, né, esse chamado para medicina, porque realmente foi um chamado, ok? Estava eu muito tranquila, né, com a minha vida, assim, bem interessante, né? Mãe de 2 filhos, 3, né, 1 de patas, esposa, casa, trabalho, cursos. E eis que eu estudo bastante mesmo, né? Dentro do autoconhecimento, eu sou uma curiosa, que eu estudo muitos livros. E os últimos livros que eu consegui ler foi do Dr. Joe Dispenza. Depois vocês podem aí pesquisar quem é ele. Ele é neurocientista, neurocirurgião. E através aí da meditação, ele obteve resultados nos seus workshops. E ele, no final do livro, ele comprova cientificamente como que foi a mudança, né? No cérebro, na alma, no espírito da pessoa. E isso começou a mexer muito comigo. E aí, eis que um dia, meu marido chega pra mim e fala: nega, você estuda muito. Como seria você fazer um curso de medicina? E aí eu peguei e falei assim, oi? Mas aquilo expandiu pra mim. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, será? E aí eu fui o ano passado para uma missão no Egito, aonde nós ficamos lá por cerca de 13 a 15 dias. E eu recebi esse chamado lá, que eu realmente deveria partir para essa área da saúde. Porque eu já tinha uma experiência, né, dentro da área da saúde. Eu fui 13 anos representante, propagandista médica, onde eu tive muitos contatos com os médicos, né? Eu tinha a aula dos medicamentos para poder apresentar para os médicos. Então eu já tive esse contato. Depois eu entrei na área da terapia, do autoconhecimento, onde eu comecei a trabalhar com a mente das pessoas, a entender um pouco o que as pessoas pensam, de como elas sentem, de como elas agem. E aí, a partir dessa viagem do Egito, eu voltei de uma forma... E aí surgiu a oportunidade, que vocês sabem aí, que eu entrei na medicina aos 40 anos. Porque nada é por acaso. Não existe idade para você realmente seguir o seu propósito. Eu li esses dias uma frase que dizia assim: a segunda etapa da nossa vida é a gente se curar da primeira. Então, não existe tempo para você realmente buscar a sua essência, buscar o seu propósito, buscar o seu caminho e poder ajudar as outras pessoas também, porque nós fazemos aí parte de um todo.
Então a minha história com a medicina começou aí. Fácil não está sendo. Se eu falar aqui pra vocês que está sendo fácil, que eu estou tirando de letra, que tá tudo muito bom, tudo muito belo, eu vou estar mentindo. E esse não é o meu propósito. Mas está sendo muito gostoso. Não está sendo fácil, mas está sendo leve, porque eu faço com que seja leve, com que seja prazeroso para mim continuar o meu propósito com muita sabedoria durante aí os 6 anos e depois vem residência e o que mais é possível, tá? Vou começar a responder algumas perguntas aqui que me fizeram. Então, assim, ó, tem aqui, o que te motivou a escolher a medicina? Como surgiu esse desejo? Peraí, só um pouquinho, gente. Então, eu acabei de falar. O que me motivou? Eu tive o meu maior incentivador foi o meu marido. E o que me motivou foi realmente depois que eu fiz essa missão, essa vivência no Egito, que eu recebi um chamado de que eu teria que entrar na área médica, na área da saúde. E quando você sente o chamado, expande o seu peito, expande o seu coração. Quando você sente o chamado, você sente aqui dentro, não é coisa da sua cabeça, não é o mental. Ah, eu vou fazer faculdade de medicina por isso, isso, isso. Não, veio de dentro. E através desse chamado que eu comecei a organizar a minha logística com relação aos meus filhos, à minha família, ao meu trabalho. Hoje, realmente, para a gente alcançar alguma coisa na vida, a gente, infelizmente, tem que abdicar de outras coisas, não é verdade? Então, assim, hoje eu não tenho a minha agenda muito, extensa para atendimentos. Eu tô com um número reduzido de atendimentos pelo fato da medicina ser período integral. Mas continuo, também foi uma das perguntas, continuo com os cursos, com as Patrícias do Axis. Inclusive, nós vamos dar curso agora em Joinville, dia 14 de dezembro. Continuo com os cursos, continuo com um grupo de constelação, continuo com alguns atendimentos, quando eu consigo. Tenho uma lista de espera, peço até desculpas para as pessoas que estão nessa lista, mas é porque agora, neste momento, eu preciso me dedicar ao meu propósito, que é a medicina, e logo em breve, se Deus quiser, eu continuo aí atendendo e chega a sua vez de ser atendido por mim, tá? Então foi isso que me motivou, e o meu maior incentivador é o meu marido. Também a minha funcionária de casa foi a que me incentivou muito, porque eu preciso, dessa base, Meus pais me ajudam muito com relação aos treinos dos meus filhos, às atividades extras dos meus filhos, enfim. Então, eu tenho um grupo de apoio, graças a Deus, muito forte, e isso também me incentivou, me motivou a começar a seguir aí o meu propósito e, nessa fase aí dos 40 anos. Então, assim, gente, nada na vida, nada, absolutamente nada na vida é por acaso. Nada na vida é muito tarde. Quando você tem realmente aquele sentimento aqui dentro, quando você realmente encontra a sua essência, encontra o seu propósito e tem o chamado. Eu tô aqui para falar para vocês que nunca é tarde para você começar nada na sua vida. Pelo contrário, você aprende coisas extraordinárias. E eu não tô falando só de matéria da medicina, E de outras, enfim, especialidades também, tá? Tem um mocinho que faz faculdade comigo, que a avó tá fazendo psicologia. E o que mais é possível, eu acho isso lindo. Então, nunca é tarde demais
para você ir atrás dos seus sonhos. Outra pergunta aqui. Você teve alguém que te incentivou a escolher a medicina? Acabei de responder, né? O meu maior incentivador foi o meu marido, que me apoia, que assim tá me ajudando muito. Ele viaja muito, mas volta, né, para me dar assistência também com as crianças. Tenho a Antônia aqui, né, em casa, que me ajuda demais. Tenho os meus pais, graças a Deus, que me ajudam nas atividades também com as crianças. Então, eu tenho um grupo de apoio muito forte que me possibilita também a seguir esse caminho da medicina, que é período integral, né? E que não é uma jornada fácil. Porém, o propósito é muito grande. Outra pergunta aqui. Teve alguém que foi contra sua decisão de entrar na medicina aos 40 anos? É interessante essa pergunta, né? Então, como Jesus, né, não agradou a todos, não sou eu que vou agradar também. Tem pessoas que eu realmente esperava que vibrasse comigo, sabe? Quando eu consegui entrar na medicina. Porém, tiveram outras manifestações. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é... A questão não é as outras pessoas, sou eu, né? O que eu realmente quero para minha vida. As outras pessoas têm as questões delas e nem sempre vai me apoiar numa decisão louca como essa, né? Por quê? Tem muitas pessoas também na vida que não têm coragem de fazer o que você faz. E aí é mais fácil te desmotivar e falar que você não vai dar conta. E aí, se você comprar essa crença dessa pessoa que não tem coragem de fazer o que você faz para alcançar o que você deseja, ela vai te puxar para baixo para você não fazer também. E aí, como tudo na vida são escolhas, o que você escolhe? Seguir o seu propósito, seguir o seu caminho ou ir pelas decisões dos outros, né? Fica uma reflexão aí também, tá? Mas sim, nem todas as pessoas foram a favor de eu entrar na medicina agora, aos 40 anos, né? Várias questões aí surgiram e tá tudo bem, e tá tudo ótimo, e vida que segue, e bora, né? Pra frente, seguindo em frente. Tem outra aqui, ó. Como você faz para dar conta de tudo? Tudo o quê, né? Casa, marido, filhos, cachorro, atendimentos, cursos e tudo mais. Quando você consegue fazer uma logística, ter sabedoria de lidar com os seus próprios sentimentos primeiro, você consegue estabilizar uma rotina que você consegue fazer o que é preciso fazer. Tem algumas vezes que você tem que colocar prioridades, é óbvio, porque o dia tem 24 horas, você passa aí 8 horas dormindo e o restante você tem que, né, colocar as suas tarefas diárias, mas nem sempre dá para fazer tudo em um dia só. Então, assim, como que eu consigo dar conta de tudo? Quando eu decidi entrar para medicina, eu fiz uma reunião em casa, aonde eu deixei muito bem claro que eu precisava do apoio de todo mundo. Os meus filhos já estão, né, na pré-adolescência, um já é adolescente. E aí eu falei que eu ia precisar da ajuda deles também com relação aos estudos na escola, a entregar trabalhos, a ser responsável pelas tarefas, né? E o meu marido, que, né, é meu incentivador também nessa reunião, falou, pode deixar que eu vou te ajudar no que for preciso. Até lavando louça ele tá, gente. Então, olha só o que mais é possível. Então, diante de uma decisão sua que você acha que vai ser muito difícil na sua vida, como seria você emanar tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória e vai se tornando leve?
Mesmo as situações difíceis vai se tornando leve na sua vida. E aí todo mundo em conjunto te ajudando, você vai dando conta de tudo. Então hoje eles colocam comida, né, para Solzinha. Hoje eles limpam lá, né, a aguinha da Sol. Então são tarefas que são divididas e que na verdade ficava, né, tudo para mim. Agora, com relação aos meus atendimentos, realmente, então são escolhas, não, né? São prioridades, não que os meus atendimentos não sejam prioridades, porque eu amo fazer atendimentos. Mas o que acontece? Agora, com a Faculdade de Medicina Integral, eu tive que realmente que reduzir os atendimentos, não tem como. Mas é por um propósito maior, porque eu vou conseguir atender vocês com mais bagagem ainda do que eu já tinha. Eu vou conseguir atender vocês de uma forma melhor ainda, de uma forma diferente e mais consciente. Como seria? Eu entrei para a medicina justamente para unir o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Por isso que eu falo que eu entrei para uma medicina para fazer uma medicina humanizada, uma medicina integrativa, porque nós fazemos parte de um todo. Nós não somos só físico, nós não somos só mente, nós não somos só sentimento. Nós estamos... é um conjunto. Então, eu escolho seguir essa medicina integrativa de unir, de ver o ser humano como um todo. Como alma, como espírito, como físico, como matéria. E é isso. E assim a gente vai dando conta. Você vai parar de atender como terapeuta agora que entrou na faculdade de medicina? Não, eu continuo atendendo como terapeuta. Melhor ainda, né? Eu consigo até contribuir com mais pessoas agora dentro da própria faculdade. E não é o meu propósito parar com os atendimentos de terapia, e sim unir os atendimentos de terapia com a medicina, que eu acabei de falar. Fazer uma medicina integrativa, olhar o ser humano como um todo, como físico, mente, emocional, espiritual. Um conjunto. Então, não vou parar. Vou continuar fazendo constelação, que eu acho assim ótimo. Inclusive, tem uma médica oncologista em São José do Rio Preto que atende os pacientes com constelação, e eu fiquei super feliz com isso, que hoje a medicina está abrindo os olhos também para essa parte holística, né? Aonde você pode muitas vezes mudar um diagnóstico através de uma conversa, através de uma ferramenta, através de uma sessão, né, de constelação, através de uma sessão de barras de Axis, através de várias ferramentas aí dentro da parte terapêutica. E como seria a gente levar isso para o mundo, né? Como seria a gente levar isso para mais e mais e mais pessoas, para que elas entendam que é possível também não só tratar com remédio, mas também vivenciar essa outra parte, né? Essa parte humanizada. E aí a pessoa tem resultados, principalmente dentro do tratamento com medicamentos, tem uma resposta muito melhor. Tem mais, gente, tem mais. Tem perguntinhas aqui também, deixa eu ver. Boa noite, lindezas. Boa noite, Amanda, Jéssica, Carol, Manu, uau, Pati, Eliane, Camila, Lucas, Delise. Quanta gente bonita. Muito boa noite. Tem uma pergunta aqui. Patrícia, você entrou na faculdade de medicina aos 40 anos. Como é para você lidar com pessoas mais novas na sua turma? Uau, boa pergunta.
Gente, eu não tenho o que falar daqueles adolescentes que dariam para ser meus filhos, né? Pela idade. Eu tenho muito amor, muito carinho por eles. No entanto, quando eu entrei, a gente conversou bastante, a gente conversa bastante porque o método da faculdade é um método PBL, que a gente estuda casos, né? Então a gente abre um caso na segunda-feira, fecha na quinta-feira, e dentro desse caso, dessa história de pacientes, né? Com histórias reais, a gente vai estudando as doenças, estudando a parte do SUS, a parte cultural, então vai estudando um todo. E dentro das tutorias, um dia eu achei muito bonitinho também, do meu grupo, trazer muito conhecimento, porque eles acabaram de sair do cursinho, né? Eles estão assim, fresquinhos de conhecimento de matéria. E aí eu falei pra eles, eu posso contribuir muito com vocês por conhecimentos de vida, por experiências de vida, né? Então, dentro das tutorias, a gente estuda, né, a fecundação, fertilização, agora a gente quase o bebê tá nascendo, enfim. E eu tenho uma bagagem pra contribuir com eles, né? Eu tenho 2 filhos, então nenhum ali, né, do meu grupo são pais ainda, são muito novinhos. Então, é o que eu falo pra eles, né? Eu tenho como contribuir com vocês com experiência de vida, com estudo também, né? Porque eu venho de uma parte do autoconhecimento, da terapia, que eu tenho bastante coisas a contribuir. E eles vêm para agregar com conhecimento de matéria também. E nisso há uma troca de experiências muito gostosa. Então, assim, há muito respeito, sabe? De vez em quando é óbvio que tem, né, umas piadinhas, enfim, porque tem uma turma mais experiente mesmo, né? Não sou só eu. Na minha turma tem umas 12 pessoas que são mais velhas, né? Mais maduras, vamos se dizer assim, né? Porque eu não me sinto velha, gente. Então é muito gostoso essa troca que a gente faz na faculdade. Então é muito bom, não tem o que falar, né? Dessa questão de relacionamento por ser pessoas muito novinhas e essa turma também mais madura, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Oi, Cláudia, boa noite. Tudo jóia? Tem uma outra pergunta aqui, ó. A área da saúde tem muitos desafios. Como você se prepara mentalmente para lidar com os obstáculos? Olha, pra mim, não vou falar que é super fácil, de boa, nossa, eu tiro de letra todos os dias, porque cada dia é um dia diferente. Nem todo dia a gente acorda, né, com a energia 100%, né, pensando 100% positivo, porque realmente a gente tem não só os obstáculos dentro dos estudos, mas os obstáculos que a gente precisa passar na família, né, com os filhos, com a vida. Mas eu tenho as minhas ferramentas que eu mesmo trabalho com, né, os clientes dentro da terapia. Uma coisa que eu faço muito e que me ajuda, e aí fica até uma dica para vocês, todos os dias. Patrícia, todos os dias? Todos os dias. Tem pessoas que eu chego na faculdade e me perguntam assim, nossa, como você consegue ficar tão calma com uma situação dessa? Porque eu medito. Então, é bem interessante porque, assim, as pessoas não têm esse hábito de meditar. Ou as pessoas têm algumas crenças, ou as pessoas não têm hábito, ou as pessoas acham que isso é uma coisa de gente louca, sabe? E tudo bem, eu respeito todas esses pontos de vista, tá? Mas, pra mim, o que me equilibra, o que me dá centramento durante o dia é fazer a meditação quando eu acordo. Então, todos os dias, 5 horas da manhã, eu medito das 5 às 5:30, 15 para 6, mais ou menos. E aí depois eu vou organizar, fazer, enfim,
lanche das crianças para levar para a escola, vou tomar o café da manhã com elas, até a gente sair para a escola e para a faculdade agora, né? São 3 mochilas agora, gente. Mas o que me centra e o que me dá força e energia para vencer os obstáculos do dia a dia é a meditação. Porque é o meu momento de silêncio, é o meu momento que eu me conecto com a fonte, com Deus, com o Criador de todo o universo, e aonde muitas vezes eu encontro as respostas que eu preciso, tá? Como você enxerga a medicina e o desejo de ajudar as pessoas? Que legal! Bom, eu sempre fui uma pessoa desde criança que gostava muito de ajudar, né? Ajudar quem fosse. Ajudar crianças, idosos, a família. Eu sempre tive isso dentro de mim mesmo. Até minha família, né? Todos da minha família. Paty, você gosta muito de ajudar as pessoas, tal. Isso é uma coisa minha mesmo, tá? Até quando eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, eu fui entender através da ferramenta do Enneagrama, que é uma ferramenta que fala muito das personalidades, e a minha personalidade é ajudante, né? Porém, cada personalidade tem os seus pontos positivos como os seus pontos negativos, que a gente fala que é o ego, né? E cada um evolui de uma forma. Então, assim, é óbvio que no começo eu só fazia pelos outros, né? E eu não olhava pra dentro de mim. Então isso eu tratei muito em terapia, né? Dentro dos processos de autoconhecimento. E hoje eu consigo fazer pra mim também, né? Primeiramente pra mim e também para os outros, para o próximo. Então eu sempre fui uma pessoa que gostava aí de ajudar. E é como eu falei pra vocês, né? Nunca foi na vida um sonho assim, né? Porque tem pessoas que nascem com esse sonho que quer fazer medicina. Eu nunca tive esse sonho. Mas durante a minha jornada apareceu e eu me deparei com um chamado. E aí eu entendi o meu propósito. Eu ajudava as pessoas, eu orientava as pessoas dentro da terapia. E agora eu vou, né, a partir de agora, depois que eu me formar, que ainda é uma jornada longa, eu vou conseguir, além da terapia, ajudar as pessoas na parte material também, né, no físico, no corpo. Então, eu vejo isso como realmente um chamado, um propósito para olhar para o ser humano como um todo, porque nós não somos só físico e também nós não somos só mental e emocional. Nós temos esse corpo, nós temos toxinas dentro do nosso organismo que vai adoecer o nosso corpo também. Toda doença tem uma causa que começa com uma mágoa, uma tristeza, que começa com um sentimento. Porém, se você continua alimentando esse sentimento, né, negativo dentro de você, você vai o quê? Acabar liberando toxinas, porque pensamentos negativos, estresse, raiva, libera toxinas no corpo que vai adoecendo as células e vai desenvolver uma doença. Então, olhar o ser humano como um todo, para mim, hoje, realmente é o meu propósito. E é por isso que eu aceitei e que eu estou aí dentro da medicina, para contribuir ainda mais com todos aqueles que desejam, que escolhem. Porque tem pessoas também, né, gente, que não escolhem, né? Que tá com a situação, acha que não tem solução para aquilo, e na vida tudo tem uma solução. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Até você não partir para o outro plano, você pode crer e você pode ter fé de que você consegue mudar uma situação se realmente você desejar. Clau fez uma pergunta aqui. Olha que legal, não medito, mas o meu corpo sente falta do movimento. É na atividade física que a minha mente esvazia. Ótimo, tá vendo? É você encontrar o que o seu corpo tem a necessidade. Tem muitas pessoas que conseguem extravasar na academia.
Eu não gosto de academia, gente. Nunca gostei. Nunca foi o meu dom de ir lá ficar levantando peso, fazendo bicicleta e tal. Mas eu hoje, né, quando eu consigo agora, com o meu tempo que eu tenho, eu faço bike, mas aquelas bike com a música, sabe? Como que chama? Cláudia, me ajuda aí. Como que chama aquela? Eu faço na Velocity. Então, o meu corpo entende que o que faz bem pra mim, Patrícia Cotrim, pra mim, o que faz bem pra mim é ficar em silêncio, me conectar com a fonte, porque eu vou te explicar qual que é a diferença de oração e meditação. E 5 horas da manhã eu faço os dois, a meditação e a oração, tá? A meditação é você realmente esvaziar a sua mente, não pensar em absolutamente nada, ficar em silêncio. Porque no silêncio você ouve ou você sente, ou você dentro do seu silêncio você consegue se conectar com Deus, com a fonte. A oração, a gente vai fazer a oração, né, invocando bênçãos, invocando cura. Então, uma coisa puxa a outra, tá? E isso, todos os dias, eu fiz como rotina na minha vida. E isso me deixa em paz. Não é que eu também não saio do prumo, gente. Claro que eu saio. Mas eu saio muito menos do que antigamente. Então, hoje me deixa em paz. Hoje me deixa de uma forma que eu tenho muito mais sabedoria de resolver qualquer situação dentro, né, do contexto do dia aí, da vida. Então isso faz bem pra mim, tá? A Cláudia já é na atividade física, né? Faz bicicleta também indoor, é isso mesmo, né? Então, o que te faz bem? É isso que você tem que descobrir. É isso que você, né, tem que levar para sua vida. Porque assim, por mais que hoje é óbvio que a gente tem que dar prioridade para algumas coisas, né? A faculdade hoje exige muito de mim porque é um curso período integral. Porém, eu não posso deixar a minha vida pessoal porque eu preciso me equilibrar para dar conta do batidão da semana, né? Então, o tempinho que eu tenho, se eu consigo, uma vez na semana, eu faço a bike. E aí, a minha meditação é todos os dias. De quinta-feira à noite também, eu tenho o horário marcado, porque eu não tenho como me sabotar na quinta-feira. Porque a professora vem na minha casa e dá aula de yoga para mim e para as minhas crianças. Então, isso é o que, sabe, nos dá energia, nos dá mais gás para continuar aí durante a semana. A outra perguntinha aqui. Vi no seu Instagram que você está cursando medicina humanizada. O que é isso? Interessante. Então, medicina humanizada é olhar um ser humano como um todo, tá? Esse método da faculdade é o método PBL, que a gente estuda casos. Então, a gente abre na tutoria um caso. Esse caso é uma história, né, de pessoas que têm determinadas doenças, que estão passando por determinados processos, que procuram, né, ajuda no SUS, que têm culturas diferentes. Então, esses casos é pra gente estudar realmente o ser humano como um todo. Porque você não é somente uma pessoa que tem uma doença que vai lá procurar ajuda. E muitas vezes, né, tem médicos, eu não vou generalizar porque eu estou entrando ainda mais nessa área, mas a gente tem que ser, né, trazer para a realidade. Tem médicos que nem pegam em você, né, nem tocam em você. Então, muito menos afere uma pressão, vê a saturação, não faz nada, absolutamente nada, não faz o básico, né? Então, hoje as faculdades não querem mais formar médicos que não olham para o paciente. Não quer formar médicos que não quer nem pegar, tem nojo de pegar num paciente. Como assim? Então você tá em profissão errada.
Tem pessoas que, infelizmente, entram na medicina com uma mentalidade de fazer a sua medicina e, às vezes, ainda arrogante por poder pagar uma faculdade de medicina, quer se formar só para, enfim, ganhar dinheiro e, enfim. Tá errado? Não, não tá errado. Você investiu aí vários anos, é óbvio, é um investimento. Mas espera aí. Então não é uma missão, não é um sonho. Você tá fazendo somente pelo financeiro. E aí vai ter consequências, né? Como tudo na vida tem consequências. Quando você faz por amor, o dinheiro vem muito mais gostoso. O dinheiro vem com muito mais prosperidade, abundância, glória, do que quando você faz de qualquer jeito. E hoje a gente encontra muitos profissionais fazendo de qualquer jeito. Então, eu não escolho fazer de qualquer jeito. Eu entrei realmente por um chamado, por um propósito. Eu escolho fazer uma medicina humanizada, olhando nos olhos do paciente, fazendo o básico, aferindo uma pressão, medindo uma temperatura, uma saturação, falando com o paciente, porque muitas vezes o paciente vai no seu consultório para ouvir uma palavra sua. Aí a doença já some. Olha só que interessante. Ou o tratamento vai muito melhor do que imagina. Quantas vezes eu não me deparei com até pessoas da minha família, eu mesma acompanhava as minhas avós no médico, quando, principalmente idoso, gente, quando vai no médico e o médico começa a conversar, pergunta da vida dele, dá atenção, eles saem do consultório falando, ai, eu amei esse médico, eu amei essa médica. E o tratamento vai muito melhor. Às vezes até esquece de comprar o remédio e sarou da dor que tinha. Agora, existe o contrário também. Quando você vai num médico, que o médico nem olha no seu rosto, nem pega, nem faz um exame, nem faz o básico, como você sai do consultório? Falando, o médico nem relou em mim, como que ele vai saber? Não é verdade? Então, qual medicina, e agora eu falo para os profissionais mesmo, qual medicina você está escolhendo para sua vida? Verdade é uma missão? Verdade é um propósito? Verdade você entrou na medicina para ajudar as pessoas a se curarem? Ou verdade você entrou na medicina só por causa do dinheiro? Só pensando em ganhar dinheiro? Então você não tá nem aí com a vida dos outros. Entende? Então, assim, é isso que a gente precisa trazer cada vez mais para consciência. Por isso que eu falo que hoje eu requeiro, né? Pelo menos para mim, porque eu só posso mudar eu não posso mudar ninguém mais. Eu posso orientar, porque eu tenho capacidade e preparação para orientar as pessoas como terapeuta. Mas eu não posso mudar ninguém. Mas a minha cabeça e a minha percepção é uma medicina integrativa humanizada. Olhar o ser humano como um todo, não só como matéria, não só como carne, como físico, mas o mental, quais os problemas, né, que está enfrentando, emocional, como está lidando com as situações que está enfrentando, o que a gente pode contribuir para que isso amenize e que o tratamento desse paciente, né, se torne um tratamento melhor, com resultados melhores. Então, é isso que eu escolho, uma medicina humanizada. Beijo, Pátia, boa noite, parabéns pela sua garra, continue firme. Beijo, querida, obrigada. Gente, vamos lá. Como você enxerga o equilíbrio entre tratamento convencionais com remédios e terapias complementares? É uma junção, né? Tem casos que realmente a gente precisa entrar com medicamentos, né? Mas tem outros casos que a gente pode tratar de uma outra forma também. Ou tem casos que a gente pode tratar em conjunto. Eu passei 13 anos na indústria e é óbvio que eu não vou abrir coisas aqui porque é complicado, né?
Mas 13 anos deu pra mim ver muita coisa. Coisa boa, coisa ruim, coisa péssima, coisa horrenda. E que hoje eu escolho realmente fazer diferente. Tratamentos com medicamentos, óbvio que tem casos que tem que ser com medicamento. Mas o medicamento trata o sintoma, não a causa. Por isso que hoje, dentro da medicina, e eu assisti uma palestra com a doutora, não vou lembrar o nome dela agora, que falou exatamente isso. Com essas palavras, a médica falou. Uma médica hoje que faz terapia, medicina integrativa humanizada, tá? A consulta dela, a primeira consulta é 3 horas, porque em 20 minutos você não consegue realmente avaliar um paciente, né? Então, assim, as consultas deveriam ser bem feitas de 1 hora a 1h30, mas a dela, no primeiro momento, é 3 horas. Por quê? Porque ela vai avaliar a qualidade de vida do paciente, o que ele come, o que ele ouve, o que ele assiste, como que é a vida dele dentro de casa, fora de casa, com os amigos, faz atividade física, né? Fuma, bebe, como se alimenta. Então, ela vai fazer uma anamnese profunda nesse paciente para entender um pouco do estilo de vida dele e por que que tá levando ele àquela determinada doença, ok? E aí, o que que acontece? Por que que ela partiu para essa medicina integrativa humanizada? Porque ela via que o paciente chegava lá com uma gastrite, com uma dor de estômago, com um refluxo. E aí ela passava vários medicamentos e dava determinado tempo, voltava com os mesmos sintomas. Passava outros tipos de medicamento, ia para casa e depois de um tempo voltava com outros sintomas, né? Com os mesmos sintomas um pouco mais agravados. Então, verdade, os remédios estavam fazendo efeito? Não. Por quê? Porque existe uma causa aí por baixo. Ou ele não sabe lidar com as situações da vida, tá muito estressado, tá com raiva. Porque o refluxo é o que você não concorda, né? Não engole que volta, né? A linguagem do corpo é maravilhosa. A gastrite, de quem você tá com raiva? Entende? Então tem causas por baixo desses sintomas. E os remédios vão tratar os sintomas e não as causas. Então, não sou contra medicamento, de forma alguma. Mas eu acho que os medicamentos têm que trabalhar junto, sim, com o conhecimento de causas. E o que tem por baixo daquela situação, daquela doença. Entende? Falando, né? Lembrei aqui. Quando você me pergunta, né? O que que eu acho sobre essa parte dos médicos prescreverem os medicamentos e essas terapias complementares? Eu posso dar o meu exemplo, tá, gente? Eu fui diagnosticada depois que eu tive... Antes de eu ter a Maria Fernanda, que é a minha filha mais nova, que fez 10 anos já, antes de eu ter a Maria Fernanda, eu fiz todos os meus exames e os meus exames deu maravilhosamente perfeitos, tá? Depois que eu tive a Maria Fernanda, logo depois mesmo, alguns dias depois, eu perdi minha avó paterna e depois eu perdi a minha tia, que era pra mim uma segunda mãe. E depois dessas percas, né, eu comecei, meu cabelo cair demais, eu comecei a engordar, enfim, alguns sintomas que antes eu não tinha. E eu fui fazer o exame, né, passei no médico e fui diagnosticada com hipotireoidismo. Aí, o que que aconteceu? O médico virou pra mim e já me condenou, né, falando que eu ia ter que tomar o remédio pro resto da vida, porque a minha tireoide não estava funcionando e eu teria que tomar o remédio o resto da vida. E
E era isso. Se eu quisesse ter outros filhos, que era pra voltar nele, porque aí tem que fazer um outro tipo de tratamento, porque o remédio interfere também, enfim, nas questões da gravidez, enfim. E aí eu tava, na época, entrando, né, nessas formações de autoconhecimento, de terapia e tudo mais. E aí eu comecei a fazer um tratamento em paralelo com frequenciais da mesma frequência da tireoide. E aí, em um outro retorno, eu perguntei pro médico, né? Falei, doutor, como eu faço para saber se minha tireoide tá funcionando ou não? Aí ele falou assim, só parando de tomar o remédio. Eu falei assim, então tá bom, eu vou parar de tomar o remédio, porque eu tô fazendo uma terapia complementar com a frequência, né, da tireoide, e eu tenho plena convicção que a minha tireoide vai voltar a funcionar. Ele desdenhou dessa possibilidade, né? Falou, você tá doida? Não, né? Nunca. Enfim, não vou entrar em questões aqui. Mas aí eu entendi o recado dele. Ele não ia fazer eu parar de tomar o remédio para ter essa certeza. E aí eu parei de tomar o remédio. Continuei mais 2 meses com o tratamento vibracional da tireoide e, é óbvio, fazendo terapia, fazendo constelação, fazendo barras de axis, fazendo várias outras coisas complementares, focado no meu problema da tireoide. E aí eu fui no retorno nele e pedi um outro exame. Quando eu pedi um outro exame, o médico falou assim, uau, o remédio tá sendo muito bom, porque a sua tireoide está funcionando normalmente. Aí eu olhei e falei, ah é, doutor? Ai, que bom que a minha tireoide está funcionando normalmente. Entenderam? Tem uma passagem na Bíblia que fala, a sua fé te curou. E tudo que você faz como terapia complementar, para você realmente, se você escolher se curar, você se cura das doenças. Porque tem coisas que vai muito além da medicina, que nem a medicina explica. Mas que muitas vezes você tem que seguir aqui, ó, o seu coração e a sua verdade. E é isso que a gente está aprendendo hoje dentro da faculdade. É não desacreditar do que o outro acredita, da cultura do outro. E falar que só o remédio que funciona. Não é bem assim. O conjunto pode ser que sim. Mas você determinar que só isso funciona, só aquilo funciona, você não está indo para um caminho de possibilidades. Você está afunilando e fazendo o seu paciente acreditar que é realmente só aquilo que funciona. E eu sou prova viva. A minha tireoide hoje funciona normalmente. E eu tenho como provar. Entende? Então, dentro dessa parte de medicamento e terapia complementar, tem que começar a abrir a cabeça para fazer essa junção. Porque medicamento trata o sintoma. E a terapia complementar vai tratar a causa. Então, os dois têm que andar juntos. Como você planeja implementar práticas integrativas e escutativa no seu dia a dia como médica? Essa foi uma pergunta de gente da saúde, né? Da área da saúde. Então, vamos lá. Como você planeja implementar práticas integrativas e escuta ativa no seu dia a dia como médica? Então, assim, escuta ativa eu já pratico. Porque como terapeuta, eu tenho que realmente escutar o que a pessoa está me falando, né? E quando eu tenho essa escuta ativa, eu começo a identificar as entrelinhas da história que ela está me contando. Porque muitas vezes é uma história, mas por baixo dessa história tem uma dor, tem um trauma, tem um sofrimento. Então, hoje eu já faço escutativa, né, como terapeuta, porque eu escuto
e consigo captar coisas aí no subconsciente, nas entrelinhas, tá? E dentro da medicina, o que eu desejo fazer? Como eu já falei aqui, eu desejo implementar, junto com a parte médica, a terapia integrativa de olhar o ser humano como um todo. Uma medicina humanizada, que olha pro mental, pro emocional, pro físico e até mesmo pro espiritual. Porque são os quatro pilares da medicina humanizada integrativa. Não tem como separar, gente. Nós fazemos parte disso. Como você vê a importância do cuidado emocional e psicológico no tratamento físico dos pacientes? Então, teve muitas perguntas, tá, gente? Que, assim, foi feita de uma forma diferente, mas levava para o mesmo resultado, para o mesmo objetivo, tá? Então, aí volto a falar, né? A importância de levar essa conscientização emocional. Por quê? Tudo. Veja bem, nós somos esse corpo maravilhoso revestido por pele, né? Debaixo nós temos os tecidos, nós temos os órgãos, nós temos as células, as moléculas, os átomos, e dentro da menor partícula aí do átomo nós temos energia. Nós somos seres energéticos de infinitas possibilidades. Quando você não tá bem, quando você guarda mágoa, quando você é uma pessoa negativa, que você começa a vibrar numa, sabe, naquele peso, naquela raiva, naquela negatividade, naquele estresse, o seu corpo libera toxinas que apodrece o seu corpo por dentro, vamos dizer assim, e afeta diretamente as suas células. As células afetadas vão começar a se proliferar de uma forma desorganizada, causando doenças nos órgãos. Cada órgão doente significa lá dentro do inconsciente e através da linguagem do corpo, significa alguma coisa que você tem que resolver com alguém, ou alguma mudança no estilo de vida, ou alguma mudança nessa parte emocional. Gente, é muito claro de ver uma pessoa calma, uma pessoa que é de bem com a vida, uma pessoa que não fica procurando picuinha, que não guarda raiva, que não guarda mágoa. Pode fazer o exame nessas pessoas. Os exames estão ótimos, porque ela se cuida, ela cuida do mental, ela cuida do emocional, então não manifesta no físico. Ela cuida do espiritual, ela se conecta com a fonte. Entende? Muitas pessoas olham de uma forma errada. Ai, mas Patrícia, eu vou na igreja segunda, quarta e sexta. Gente, não é sobre religião. Eu não tô falando aqui sobre religião. Eu estou falando sobre espiritualidade que existe dentro das religiões. Espiritualidade é quando você se conecta com a fonte. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Muitas pessoas têm religião e não têm espiritualidade. Muitas pessoas têm espiritualidade e não têm religião. Entende? Então, esse contexto de olhar para o ser humano como um todo, o emocional, o mental, o emocional, o físico, o espiritual, é o que a gente precisa hoje para salvar a humanidade. Gente, olá, boa noite, lindeza. Que linda, linda você. Patrícia, como eu faço para controlar a minha mente na espiritualidade? Uau! Eu acredito na espiritualidade. Mas minha mente muitas vezes mente para mim diante da matriz. Então, a primeira coisa para você se conectar com a sua espiritualidade é você trabalhar as suas crenças. Porque muitas vezes você acredita em determinadas situações e toma aquilo como uma verdade absoluta.
né? Tem muitas pessoas que têm a religião e que a religião prega, né? Que não pode isso, não pode aquilo, ou pode aquilo. Se você não fazer aquilo, você não vai pro céu e você vai queimar no fogo do inferno e blá, 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 blá. E aí você sendo destas determinadas religiões que pregam isso, você toma aquilo como verdade porque você é frequentadora daquela religião. Mas verdade, Jesus, Deus, é um Deus de amor, não de punição. Verdade que ele iria te punir por determinadas situações na sua vida? Jesus não condenou nenhum ladrão, não condenou nenhuma prostituta, não condenou ninguém. Jesus amava até os inimigos. Quem somos nós para fazer diferente? Se nós conseguíssemos fazer 1/3 do que diz a mensagem de Jesus e do que está na Bíblia. Porque muitas pessoas vai na igreja, segue uma religião, mas entra aqui e sai por aqui. Não prega nada. Qual que é o intuito disso, então? Entende? Amar quem ama você é muito fácil. Agora, amar quem não te ama é uma coisa fácil? Não, mas é um trabalho contínuo. Que você tem que limpar o seu coração, procurar cada dia ser uma pessoa melhor, perdoar mais. Tem três pontinhos que eu sempre falo. Amar mais você e o próximo. Perdoar mais, o auto-perdão e o perdão ao próximo. E ser grato por tudo, até pelas coisas que foram horríveis na sua vida, porque te fez crescer, te fez evoluir. Entende? Quando você conseguir, porque são 3 palavras mágicas, mas são 3 palavras bem desafiadoras de você colocar todo dia em prática. Quando você colocar todos os dias em prática essas 3 palavras, você vai estar conectando com a fonte, com a sua espiritualidade. Hoje eu me conecto com a espiritualidade de várias formas. Hoje eu me conecto com a espiritualidade meditando, esvaziando a minha mente, porque Deus me passa as informações exatamente que eu preciso para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. Ele me mostra o que eu tenho que fazer. Hoje eu me conecto com a espiritualidade na natureza. Eu vejo uma florzinha nascer, eu vejo Deus ali. Eu vejo Deus na natureza. Eu me conecto com a espiritualidade olhando a minha cachorrinha, Solzinha. Que a gente faz, às vezes faz xixi fora do lugar, ou cocô, ou faz alguma bagunça, tal. A gente vai dar bronca e ela tá ali amando a gente. Cada vez parece que o amor aumenta. A gente dá bronca, a gente fala, a gente e tá amando, sabe? Eu me conecto à espiritualidade de várias formas. Então, é você começar a realmente colocar em prática todos os dias para você ficar em conexão com Deus. E aí você acessar a sua espiritualidade. Amar é o segredo, exatamente isso, o auto-perdão. Eu aprendi com você. Eu posso muito bem perdoar a outra pessoa, mas se eu não me perdoo por alguma situação que eu cometi, por alguma coisa que eu fiz, eu ainda tô me punindo. O perdão que você dá à pessoa é muito mais libertador para você do que para a própria pessoa. Mas você tá se perdoando? Ou você tá se açoitando, sabe? Ah, eu não devia ter feito aquilo, nossa, eu tô muito arrependida. E vai, né? Se perdoa. As 3 palavrinhas começam primeiramente em você. Se ame mais, se perdoe mais e seja mais grata por todas as coisas, não somente as coisas boas. Porque todos nós, esses dias eu ouvi, né? Patrícia, você não tem problema, né? Não, parece que as questões não chegam pra você. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. A diferença é como você lidar com os problemas que você tem. Como você resolve os problemas que você tem. Mas você tem que estar preparado para resolver com mais sabedoria. Então, a meditação hoje é muito importante para mim porque me acalma. E aí eu consigo olhar para a situação
mais claro para resolver. Como eu posso resolver diferente? O que eu posso fazer aqui de diferente que vai trazer um resultado diferente para minha vida? Então isso me acalma. Você tem que encontrar aí dentro de você o que te acalma, o que te faz bem, dentro desse contexto todo, né? E aí você vai se conectando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais com a espiritualidade. E quando você sentir paz no seu coração, você pode ter certeza que você tá conectada. Não é que a gente, assim, tá 24 horas conectado, de vez em quando a gente, sim, desce do salto, sai do prumo, grita. Somos seres humanos. Mas perceba se tá demorando mais tempo para você perder a paciência. Se tá demorando mais tempo para você sair do controle. Se tá demorando mais tempo para você perder a cabeça. Essa que é a autoavaliação. Não é que você não vai sair nunca mais, você vai. Mas tem um espaço grande de tempo para isso acontecer. Antigamente, nossa, toda hora, todo momento, eu era uma pessoa estressada, saía do prumo rapidinho, não tinha paciência com nada, tal. E aí eu fui evoluindo. Tenho muito a evoluir ainda, tenho muito a melhorar, tenho muito a aprender. Mas hoje o tempo é muito maior para mim perder a paciência, para mim sair da casinha, para mim ficar estressada, entendeu? Conseguir te trazer uma clareza sobre essa conexão com a espiritualidade, o que você precisa buscar aí dentro. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha que eu preciso também encerrar, né, minha gente? Tô mais de 1 hora aqui. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Já tava com saudade. E aí a gente vai falando porque a gente gosta de falar, né, minha gente? A gente gosta de trazer conhecimento, a gente gosta de ser contribuição na vida das pessoas, mas a gente precisa também ir, né? Não se estressar consigo mesma já é o primeiro segredo. Exato. Né? Porque quando você se estressa com você mesmo, é o auto-perdão que falta, né? Por que você está estressada com você mesma? Porque você está se culpando por alguma coisa. Então, se perdoe. Sim, conseguiu. Tudo que você fala é mantra. Lindeza. Você é maravilhosa. Tem mais alguma perguntinha por aí? Olha, tem mais algumas perguntas aqui, mas eu não vou conseguir responder todas. Prometo a vocês que não vou demorar muito para aparecer aqui pra gente bater mais um papo, tá bom? Falar aí sobre tudo que vocês quiserem saber, tudo que eu puder ser contribuição na vida de vocês também, tá? Marcaremos uma outra live, um outro bate-papo e o que mais é possível, né? Olha, amei estar aqui com vocês, tá? Se estressar comigo mesmo é o auto-perdão. Não se estressar com você já é um auto-perdão. Entendeu? Não. Você esqueceu de pôr aí na frente o não, só por hoje. Só por hoje eu não vou me estressar comigo mesma. Aí você já vai adquirindo auto-perdão por você. Entende? Não se estressar com você mesma, tá? Porque quando você assume o controle da sua vida, de não se estressar com você mesma, você fica plena. Consequentemente, você vai saber lidar melhor com o estresse com o outro, o próximo, entende? Quando nós terapeutas ou coaches, enfim, fala que tudo está dentro de você, parece né, coisa assim, aquelas, como fala, jargão, né, que fala, é essa palavra, não é, gente? Mas não é, gente, realmente está dentro de nós. Tudo começa em nós. Então, se a gente se amar mais, perdoar mais e ser mais grato com a gente vai conseguir depois ser com o outro. Não é diferente, não é de fora pra dentro, entende? Então é isso, minha linda, tá? Guarda pro seu coração isso daí, essa mensagem. E o que vocês precisarem, estou aqui. Vejo os directs, tá?
Tem algumas perguntas lá também que eu vou anotando para fazer aqui, ó, um bate-papo para responder todas. Porque agora, né, gente, vida de estudante, tá bem interessante. Mas tenho um carinho enorme por vocês. Amo receber as perguntas de vocês, o carinho de vocês, os elogios. E o que vocês precisarem, estou aqui como contribuição, tá bom? Ó, beijo. Uma semana abençoada, repleta de infinitas possibilidades. E o que mais é possível? Você veio para transformar o mundo. Nós, em conjunto, vamos transformar o mundo. Porque juntos nós somos muito mais fortes. Eu não consigo sozinha. Eu sempre vou ter que ter uma equipe junto comigo para poder pôr em prática tudo isso aqui sobre o meu propósito, sobre a minha missão, que eu falei aqui hoje pra vocês, tá? Então, nós estamos juntos sempre, tá bom? Ó, grande beijo. Uma abençoada semana a todos vocês. Tchau, tchau.